Olá, estamos de volta. Com a resposta para a pergunta... Encaixando a igreja. Só pode ser para uma pergunta, é óbvio. Né? Confirmação da igreja. Qual é a igreja para os tempos de hoje? Das 7 igrejas, qual igreja exemplifica melhor o cristianismo hoje? Vou falar até 3. Tá. Aí cada um fala aquela que achou. Tá bom. A igreja, então, que exemplifica melhor Você vai contar até 3 ou vai falar direto? Não sei. Fala direto. 1, 2, 3 e... Ah, mas você contou até 3. Então eu vou contar até 3 e fala. Tá. 1, 2, 3 e... Laodiceia. Filadélfia. Que isso, cara? Como assim? Não, baixa você é louco? Por quê? Ah, Laodiceia. Laodiceia. É Filadélfia, cara. Filadélfia é a igreja que tudo certo. Ah, é? É, a igreja que não tem nada de errado na igreja. É mesmo, né? A gente sabe tudo. A gente leva a mensagem, né? A gente sabe tudo da Bíblia. Laodiceia, rapaz. Tem a verdade. Não, a gente ama o povo. Que isso? Não, quando a gente sai mesmo, lá na né? rua, lá, a gente vê alguém lá pedir dinheiro, a gente ajuda, cara. É verdade, né? Você é doido, mas a igreja... Tô errado. Você Que sabe, isso? que blasfêmia? Outra, a gente não aceita erros de outras doutrinas aí. A gente defende forte o que a gente é a nossa visão. A pessoa tá falando mal lá, a gente vai firme, cara. É verdade. Você acha, mano? A gente não é aqui morno, a gente é quente, cara. Verdade, né? Não, a gente tá junto ali. Tá cheio, todo. Tá rico, né? A gente ama, cara. A gente tá rico, a gente não precisa de mais nada. Essa que é a grande verdade. Você vai lá na igreja dos cristãos, cara, você não vê cristão. Entra no Facebook, você vê cristão xingando cristão, cara? Não. Você vê alguma igreja falando mal da outra? Que isso? Isso não existe no cristianismo. Não existe, cara. A gente é firme. Filadélfia. O que você vê, cara, é um cristão chegando no outro lado, dependendo se dá bom dia, já vai no desesparta. Pô, que bom dia, o quê, cara? Eu tenho a verdade. Eu sou rico e abastado, de nada tenho falta. Mas eu quero te falar uma mensagem aqui. Não preciso. Eu já sei. Acho que eu vou aceitar que outra igreja pregue pra mim, vem falar pra mim. Eu já sei tudo, cara. Jesus te ama, eu já sei que ele me ama. Você não precisa me falar isso. Eu quero falar um negócio com você aqui. Eu posso falar pra você? Não, eu oro em casa. Não, fica tranquilo. Tranquilo. Aí ainda fala, você acha que eu vou... O cara vai orar o quê? Vai orar, vai saber. Ele nem sabe falar com Deus. Vai começar a falar coisa estranha aí. Mas... O fato é que a igreja que mais representa o cristianismo hoje, infelizmente, é a igreja de Laodiceia. Infelizmente. Infelizmente a igreja de Laodiceia, porque a gente fala muito e faz pouco. Essa é a verdade. A gente fala que é cristão e fala de Cristo, não sei o que e tal. Só que aí quando Deus fala, não, então você tem que cumprir a minha vontade, você fala, peraí. Mas não é assim, né? Não, vamos exagerar, né? Pela graça sois salvos. Vamos, né? Cristo ama, cara. Não, Deus ama. Não, ele... No final vai dar tudo certo. Não, ele perdoa, cara. Cristo, ele ama, ele perdoa. Não precisa ficar fazendo as coisas, entendeu? Sim. Não, ele te aceita do jeito que você é, entendeu? Então a gente fica com essas coisinhas, entendeu? Dando desculpa, né? A gente fica dando desculpinha, na verdade. Que a gente não quer ser transformado. A gente não quer. Quando Deus fala que tá a ponto de vomitar, é pior do que vomitar. Porque nojo, quando né, você vomita, você fica bem, entendeu? Ah, ele fala que eu vomitei vocês, né? Porque você vomita, você passa mal, você fica bem. Vomitou, Agora acabou. Eu tô melhor, entendeu? Só que imagina a pessoa ficar com ânsia o tempo todo. Fica ali. Ânsia é terrível. Ele tá a ponto de vomitar, ele fica com ânsia o tempo todo. E a gente causa isso em Deus, cara. Causa isso em Deus. Ele olha pra gente com esses nossos argumentinhos, entendeu? Pra fazer a coisa errada. Sabe assim? A gente sabe o que tem que ser feito. Você sabe o que tem que ser feito. Só que você fica dando desculpinha pra não fazer, entendeu? Eu sou fraco. Não, mas também não é assim. Porque Davi errou, né? A gente fala, não, Davi também errou. A gente olha o ponto negativo de Davi e de Abraão. outro. Aí o cara tá com 2 mulheres. Mas Abraão também pegou a escrava lá, entendeu? Então a gente começa a justificar. Cara. Entendeu? A gente começa a justificar os erros e tal. Entendeu? E Deus ele fala o quê? Olha, vocês precisam comprar de mim 3 coisas. Ouro refinado no fogo. Nós temos que aprender. Os cristãos de hoje, cara, precisam aprender a ser perseverantes. A passar pelo fogo, a ter a fé provada. Só que, ao invés disso, as pessoas por aí pregam, muita gente está pregando, quando você passa por perseguição, quando você passa por algum problema, é que Deus não está com você, cara.
Tem muita gente que acha isso. Sim. Quando você perde o Só emprego... quando você tá próspero que você tá do lado de quando Deus. você perde o emprego, Deus não tá com você. Entendeu? Então a gente hoje vive um cristianismo mimado, cara. A gente é mimadinho. É igual Porque os se filhinho, você não filho tá... único. Porque se você tá sofrendo, é porque Deus então não me ama. É porque Deus... Cara, e a sua fé aprovada no fogo? Onde fica? A perseverança. Nós temos que aprender a ter perseverança. E as provações, a única forma de você aprender a ser perseverante é através de provação, cara. Se você Porque se tá tudo bem, como que... o que eu vou aprender? Entendeu? E a perseverança, a aprovação é para a igreja nos tempos de hoje. Nós precisamos disso para deixar de ser mimadinho. Entendeu? Sim. A segunda coisa é as vestes brancas. Então a mais importante então, é o ouro, e depois vem agora a veste branca, que é a segunda mais importante. Na verdade, é o contrário. É o contrário? É. Né? Mas por que está em segunda? Porque, como na época dos judeus, eles tinham a preferência deles era o do meio. Hoje a gente faz, né? Primeiro, segundo, terceiro. Sim. O deles, o do meio, o segundo era o mais importante. Tá, o que está no centro. É o que está no centro é o mais importante. Então na mente hebraica, o que está mais importante é o do meio. Sim. Então, Como, por exemplo, vai Cristo, né? Ele ficou no meio ali, entre dois bandidos, né? O mais importante Cristo que estava no centro. Sim. Então o mais importante fica ao centro. Sim. E é as vestes brancas, é exatamente aceitar a salvação através de Cristo. Mas toda a igreja prega que a salvação é através de Cristo. Isso é verdade. Toda a igreja prega que a salvação é por Cristo. Certo? Certo. Só que todo mundo prega, mas ninguém entende. Ninguém entende, ninguém vive. Né? A pessoa fala a salvação é pela graça, mas ninguém entendeu a graça. Ninguém entende a graça. A salvação foi pela graça, mas não é de graça. Não é de graça, é. Porque aí tem, não, porque se você... é de graça, mas se você não der o dízimo, você vai ser salvo? Então, a pessoa, ela acha que tem que fazer as coisas para salvo. alcançar a graça. Alguma coisa, né? Entendeu? A graça, Tem muita gente que fala, não, tem que alcançar essa graça. Eu alcancei essa graça. Sim. Mas se você alcançou, então era uma você graça. Mereceu, Você teve que ir atrás, teve que correr atrás para conseguir a graça. Nós temos que entender que quando fala que é graça, cara. É um dom. Entendeu? Você não fez nada para merecer. Aliás, quando você faz algo para merecer isso, você já tá perdendo. Já tá perdendo, porque você está fazendo. Sim. Então, para os judeus, o meio sempre é o mais importante. Isso. E o mais importante, então, fica sendo as vestiduras brancas, que é a aceitação da morte de Cristo. Então, é só através da graça que a gente vai ser salvo. Mas a gente tem que entender como que funciona essa graça. Por quê, cara? Você vê na internet, no Facebook, ninguém fica brigando por causa da graça. Uhum. Entendeu? Só que assim, o que nós deveríamos mais falar, mais pregar, é a graça de Cristo. Você vê que todas as igrejas evangélicas aceitam que a salvação é pela graça. Então nós deveríamos nos tratar como irmãos. Sim. Porque o mais importante é o quê? A salvação é através da graça de Cristo. Entendeu? Se você aceita Cristo como Senhor e Salvador, aceita que Cristo pagou todos os seus pecados na cruz, e você é salvo por isso, que igreja que nega isso, cara? Que igreja vai querer negar isso? Né? Não, nenhuma igreja nega isso. Uhum. Só que a gente não fala sobre isso, entendeu? A gente quer falar na internet o quê? Os pontos que nos diferem. Sim. Aí a gente vai falar mal daquela igreja porque tem um detalhezinho. Aí tem uma outra igreja que tem outro detalhezinho. A gente começa a puxar o ponto, o assunto, dos detalhes. E às vezes a gente responde com a graça, né? Sim. Porque não precisa por causa da graça. É a graça, não precisa, porque é a graça. Só que esse que está respondendo, dentro da igreja dele, tem alguma coisa que ele também tem precisa também, fazer. Que também a resposta seria a graça. É. A gente usa a graça para dar resposta, mas para atacar, eu uso algum detalhezinho que tem na igreja deles ali, que não é um item para salvação, é só para... que cada igreja, porque senão ia ter uma igreja só, né? Uhum. Cada igreja tem um detalhezinho ali que é a bandeira deles, entendeu? É o que difere aquela igreja. Sim. Né? Então a gente não tem que ficar atacando aquilo ali. A gente tem que aceitar o que é o mais importante, que é a graça de Cristo. Isso nos torna irmãos. Por isso que nós cristãos deveríamos nos tratar todos como irmãos, independente da denominação que a pessoa é. Porque isso aí é o que nos une, cara. O mais importante é o que está no centro. É a graça de Cristo. Nós temos que aceitar e viver essa graça. Não para mim. Porque eu quero assim, a graça de Cristo para mim. Uhum. Agora para o outro, a lei. Entendeu? Para mim é a graça. Porque aí... Meu pecado é a graça. Meu pecado, né? Perdão, agora o outro... Não, o outro vai lá, não tem jeito. O outro é a lei ali, tem que ser... cumprir a lei. Entendeu? Para os outros, lei. Para mim, graça. Não, o mais importante é a graça é para todo mundo. Sim. É graça para mim, é graça para ele também.
Independente da denominação, é graça para todo mundo. Sim. Graças a Deus. E o terceiro item... Terceiro é o colírio. Colírio. Para que serve colírio, cara? Colírio é para a pessoa enxergar Melhor, entender melhor. Porque quando você tá com problema nas vistas, né, você não enxerga tá muito bem, visualizando né? direito o que está acontecendo. E o colírio faz você limpar seus olhos para que você possa enxergar. É a Enxer- ação Enxergar que você é o quê? a enxergar que você é um pecador. O miserável, pobre, cego e nu. O colírio vai servir para mostrar que nós não somos nada. Sim, ao contrário do que hoje nós nos achamos, né? Porque eu já tô cheio, já tô tranquilo. Eu sou o cara, né? Ali, eu tô firme. Eu trabalho para Deus, sabe? Eu pago meus dízimos, eu pago minha oferta, né? A gente acha que tá pagando, né? Tal, eu sou um cara, né? Íntegro, entendeu? Só que você precisa de colírio, cara. Se você acha que você é tudo isso, você é um cara que precisa do colírio. E você é um cara que está longe de Cristo. Porque quanto mais próximo de Cristo nós chegamos, mais nós entendemos que nós não somos nada. Porque quando você chega perto de Cristo, cara, a gente começa a você ver a si mesmo. Você olha para Cristo e olha para você, olha para Cristo e olha para suas atitudes, você fala, meu, Sim. eu sou miserável. E se você olhar para o início do pecado também, você vai ver que Satanás ele teve essa soberba, né? No início. Orgulho, né? Ele Começou daí. se achou, né? Se achou poderoso, se achou que tinha. E é um defeito grave que a gente está vendo na igreja de Laodiceia e aplica na igreja de hoje. Então a gente realmente precisa do colírio para entender, né, o que está acontecendo, porque senão a gente vai cair no mesmo erro que Satanás. Sim. E o mesmo Deus que batia na porta ali da igreja, querendo entrar, é o mesmo Deus que está batendo no meu e no seu coração hoje. Que ele quer fazer morada. Ele quer que você adquira dele esses 3 itens. Ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio, para você entender quem você realmente é. Esse mesmo Cristo, ele está batendo ao seu coração. E se você abrir, ele promete que vai entrar na sua casa. Ele vai cear com você. Ele vai ter uma refeição. Ele vai sentar à mesa. Ele vai fazer parte, entendeu? Da sua vivência ali. Porque para os hebreus, cara, o que tinha de mais íntimo era o quê? Comer. É você sentar à mesa ali com alguém, você comer, você está falando da sua vida para aquela pessoa, e aquela pessoa ela está fazendo parte ali da sua vida, ela está vendo sua casa, está vendo a intimidade do seu lar. E Cristo ele quer fazer isso com a gente, ele quer fazer parte da intimidade da sua casa, ele quer fazer parte da sua vida. E qual que é a recompensa de tudo isso depois? De tudo isso nós iremos reinar com Cristo. Ele deu a oportunidade de a gente sentar no trono dele, né, e reinar para os séculos dos séculos ao lado de Cristo. É isso. Você não quer fazer parte disso? Eu quero. Eu também quero. Então, abra a porta do seu coração. Deixe Cristo entrar e ele vai fazer morada e ele vai transformar o seu coração, ele vai restaurar a sua vida. E você vai ser quente. É isso aí, porque outro ponto importante é que nós vivemos sim na igreja de Laodiceia, essa é a última igreja. Né? Não tem Mas mais, é né? através dessa igreja que o povo vai se despertar. Então, se Deus deu um conselho falando para você passar pelo fogo, vestir as vestes brancas e utilizar o colírio, é porque é através desse povo que a mensagem vai ser concluída. Essa é a última igreja. É a última igreja. Depois dessa igreja, somente no reino dos céus. Somente no reino de Deus. Amém, né? Amém. Que possamos, então, levar essa mensagem ao mundo, convidar outras pessoas para fazer parte deste reino, desta igreja, que é o reino de Deus. É isso aí. Certo? Então, pessoal, até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã. Para receber mais vídeos diariamente, adicione o nosso número em seu WhatsApp. E não se esqueça de clicar aqui embaixo e se inscrever em nosso canal.